Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente, eu dou início oferecendo as minhas humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Stotra Sata Shishrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. Como eu disse ontem, é um dos versos mais importantes do Bhagavad Gita, porque ele resume, de modo geral, as instruções de Krishna sobre como se tornar um devoto. Então eu vou ler novamente o verso em sânscrito, dar a tradução e depois começar a leitura do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e também do meu Gurudeva. Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru mamme vaisyasya satyam te pratyajane priyosime. Absorva a sua consciência em mim, se torne meu devoto, dedicando-se a atividades como ouvir e cantar sobre as glórias dos meus nomes, das minhas formas, qualidades e passatempos. Me adore, ofereça suas reverências a mim. Assim, você certamente me alcançará. E esta verdade eu lhe prometo, porque você é mais querido para mim. Então, no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz: Manmana bhava significa que, se tornando o meu devoto exclusivo, você deve meditar em mim. Não se torne um gyani ou um yogi e simplesmente me contemple como eles fazem. Uma outra opção para o significado de Manmana bhava é: você deve se tornar aquela pessoa que ofereceu a sua mente a mim, Shama Sundara, sobre o qual eu estou despejando ou concedendo a minha doce e misericordiosa visão através da minha face, que é tão linda quanto a lua e que é adornada com sobrancelhas arqueadas, né, e cabelos encaracolados muito macios. Madhbhakta significa oferecer os seus sentidos a mim. Significa ouvir e cantar as minhas glórias, ver a minha forma de deidade, limpar e decorar o meu templo, coletar flores e fazer guirlandas, decorar a minha deidade com ornamentos, oferecer-me um parasol, me abanar com um abano feito de rabo de iaque e assim executar prestar outros serviços também. Madhyāja significa me adorar, oferecer-me artigos, objetos como perfumes, flores, incenso, lamparinas e alimento. Mam Namaskuru significa cair ao solo, né, e prestar-me reverências com 8 partes do seu corpo, chamado de Sashtanga Dandavat Pranams. Mame Vaisyasya significa que você certamente irá me alcançar executando as 4 atividades de pensar, servir, adorar e prestar reverências, ou simplesmente executando qualquer uma dessas. Ofereça-me a sua mente e todos os seus sentidos, assim como os seus ouvidos e a sua língua, e em retorno eu lhe darei
a mim mesmo. Isso é verdade, não tenha dúvidas sobre isso. De acordo com o dicionário Amarakosh, a palavra satya, que significa verdade, e shapata, que é voto, e tatya, que é fato, são todos sinônimos. Então, Arjuna, ele poderia dizer, as pessoas de Mathura que fazem votos a cada passo, a cada momento, mas na verdade são incapazes de mantê-los ou de cumpri-los. Então, como eu posso ter fé num voto que eu faço a você? Você é o Senhor de Mathura, não é verdade? Ou seja, Arjuna está se comparando com os habitantes de Mathura, que são muito qualificados, mas ainda assim não conseguem cumprir com todos os votos que fazem. Então Arjuna pergunta, como eu? Então, como você espera que eu possa cumprir votos? E Krishna responde, embora o que você diga seja verdade, eu estou lhe fazendo esta promessa, porque você é muito querido a mim. Uma pessoa que não engana os outros é muito querida a mim. Ou seja, mesmo que Krishna seja conhecido como o Senhor de Mathura, ainda assim não significa que todos que vivam em Mathura sejam queridos para Krishna. Então Krishna deixa bem claro para Arjuna, você é querido para mim, independente de você morar em Mathura ou Vrindavana. E eu lhe faço esta promessa de que, com certeza, você virá até mim porque você é muito querido para mim. Bom, agora vamos ler o comentário de Srila Gurudeva, Sarata Varshini Prakashika Vritti. O Gurudeva diz, Manamanabhava significa absorver a sua mente exclusivamente em Krishna. Shri Krishna aceitou as gopis como sendo o maior exemplo de Manmanabhava. E ele expressou isso para Uddhava no Srimad Bhagavatam 10, 46, 4, 5 e 6. Ele disse, querido Uddhava, a mente das gopis estão sempre absortas em mim. Eu sou a própria vida delas e tudo para elas. É por mim apenas que elas estão mantendo as suas vidas, incluindo suas casas, esposos, filhos, parentes, a sua própria vergonha e os princípios religiosos. Elas constantemente permanecem absortas em pensamentos sobre mim. E porque eles têm fé na minha declaração de que assim elas virão até mim, elas mantêm as suas vidas de alguma maneira, simplesmente esperando que esse dia chegue, mesmo que com grande dificuldade. Então o Gurudeva de cara ele já dá o exemplo das gopis, de como elas são, de fato, o exemplo máximo de devoto. Nós devemos aprender devoção com as gopis de Vrindavana. As gopis de Vrindavana, elas simplesmente são muito mais qualificadas do que qualquer grande santo, qualquer grande yogi, jnani, ou mesmo na categoria dos próprios devotos, elas são as mais elevadas. Ninguém consegue se manter tão absorto quanto elas, né, em Krishna. Ninguém consegue abandonar apegos tão difíceis, né, quanto elas, como as suas famílias, os seus deveres domésticos, etc. Então, continuando aqui, Gurudeva diz, a descrição da ansiedade que as gopis sentem devido à saudade que elas têm por Krishna é o maior exemplo de Manmanabhava. Agora ouça sobre como a absorção das gopis por Krishna
acontece quando elas estão manifestando um sentimento chamado Purvaraga, que é justamente o momento anterior ao encontro com Krishna. Então, Purvaraga significa sentir saudades, né, justamente um pouco antes deste encontro. E mesmo que você nunca tenha encontrado alguém, né, no caso Krishna, pela primeira vez, ainda assim é possível sentir saudade dele, sentir falta dele. Certa vez, uma Gopi que havia recém se casado veio viver em Nandagaon, ou seja, o marido dela era de Nandagaon, que é a vila onde Krishna vivia, e de acordo com as regras védicas, a esposa vai viver na casa do seu marido. Então, esta Gopi foi viver na casa do seu marido em Nandagaon. E ela começou a ouvir sobre o nome de Krishna, sobre as suas qualidades extremamente atrativas e maravilhosas, mas ainda assim ela não teve a boa fortuna de se encontrar com ele. Todos os dias, Krishna tocava a sua flauta e entrava na floresta conduzindo as vacas junto com os seus amigos. Ao ouvir aquele som, todos os residentes de Vrindavana se juntavam no pátio real, ávidos para ver aquela doçura incomparável da beleza de Krishna. Algumas subiam no telhado das casas, outras subiam em árvores, algumas ficavam ao longo da estrada e outras se penduravam nas janelas. E aquela Gopi, recém-casada, não aguentava mais de ansiedade para ver Krishna, mas a sua sogra a proibiu de sair, dizendo: há uma cobra preta, muito venenosa lá fora, e se você sair, ela vai te picar. Então, aquela moça, ela se sentiu muito mal pelo fato de ter sido proibida de sair. Mas ela disse para a sogra: a sua filha já saiu de casa, por que você não a proibiu? Então a sogra respondeu: não discuta comigo, siga apenas as minhas ordens. E aquela jovem Gopi, não satisfeita, acabou não seguindo as instruções da sua sogra e ficou atrás de uma moita, se escondeu atrás de uma moita dentro do pátio da residência, né, dela, que permitia que ela pudesse ver Krishna quando ele passasse pela rua. Entendendo a situação da mente desta Gopi, Krishna ele fez com que ele fez um arranjo, né, para que ela pudesse vê-lo. Então ele pegou o rabo de um bezerro e torceu o rabo do bezerro. E assim forçou o bezerro a sair correndo justamente na direção da casa daquela Gopi. E ele foi correndo atrás daquele bezerro para tentar pegá-lo. Até que o bezerro parou exatamente na frente daquele arbusto em que ela se escondia. E Krishna ficou ali parado por um instante na frente daquele arbusto, pegando o seu bezerro e dando chance para que ela pudesse ver aquela belíssima forma de Krishna. E assim Krishna tocou no queixo daquela Gopi com a sua flauta e depois saiu correndo para se juntar aos seus amigos. Aquela Gopi, então, agora completamente absorta, né, na doçura da belíssima forma de Krishna, perdeu a sua consciência externa. E ela ficou ali paralisada, né,
vendo Krishna até que ele entrasse dentro da floresta. Passou-se muito tempo e ela não voltou para casa. Ela simplesmente se esqueceu de tudo. E a sua sogra começou a procurar por ela. Ao encontrá-la naquele estado catatônico, ela sacudiu a moça e gritou com ela: "O que aconteceu com você? Eu tenho certeza que você foi picada por aquela cobra preta." E ela arrastou e trouxe de volta aquela golpe para sua casa e ordenou que ela fosse fazer algum serviço, que ela fosse bater o iogurte para fazer manteiga. Então ela colocou na frente da moça o pote de barro com iogurte e deu a batedeira para ela. Mas ainda assim, a moça não voltava para a sua consciência externa. Permanecia com o olhar perdido, com uma cara de total indiferença para o que estava acontecendo ali na frente dela. De repente, ela pega a batedeira, né, e se confunde, né, com o pote de iogurte e coloca a batedeira dentro de um saco de semente de mostardas, né, e começa a bater a semente de mostardas. Isso fez um som, né, muito estranho. Vendo isso, a sua sogra então veio correndo, né, e disse para ela: "Pare de fazer isso. Pegue este balde e vá até o poço buscar água." Então colocou 3 potes de barro vazios sobre a cabeça daquela golpe e empurrou ela na direção do poço. Então ela foi levando o seu bebê, né, carregando o seu bebê num braço, né, e os 3 potes na cabeça até chegar ao poço. Chegando lá, completamente perdida, né, sobre o que fazer, ela pegou a corda, enlaçou o bebê e começou a descer o bebê dentro do poço. Algumas pessoas que estavam ali ao redor rapidamente viram e foram lá salvar aquele bebê, né, e deram uma bronca nela, dizendo: "O que aconteceu com você? Você parece possuída por um fantasma." Mas essa golpe, ela não entendia o que estava acontecendo. Então ela disse: não. Isso não é um fantasma. Isso é simplesmente o filho de Nanda Maharaja, Krishna. Ou seja, então Gurudeva diz: esse é um exemplo de Man Manabhava, estar completamente absorto pensando em Krishna, ao ponto de se esquecer de tudo e perder os sentidos. Quando nós tivermos a possibilidade de chegar nessa posição, então nós poderemos dizer que nós cumprimos essa primeira instrução de Krishna, Man Manabhava, absorva a sua mente em mim. A instrução Madhvaktobhava, se torne o meu devoto, é para aqueles que não conseguem absorver a sua mente como as gopis fazem em Krishna. Madhvaktobhava significa oferecer a si mesmo completamente aos pés lótus de Krishna. Como pode um devoto prestar serviço continuamente? Assim, a história de Prahlada Maharaj foi descrita no Srimad Bhagavatam. Prahlada Maharaj disse: "Ó meu querido pai, devoção ao Senhor Vishnu é executada de 9 diferentes maneiras. Ouvir e cantar sobre ele, lembrar dos seus nomes, formas, qualidades, passatempos, prestar serviços aos pés de lótus dele, adorá-lo, orar para ele, servi-lo, desenvolver um sentimento de amizade para com ele e render-se completamente a ele." Esses 9 tipos de Bhakti são executados para o Senhor Supremo no humor de rendição. E então, eu considero isso como sendo as melhores instruções para uma pessoa. Então, esse foi o diálogo que Prahlada Maharaj manteve com o seu pai, Hiranyakashipu, que era um grande demônio, e que tinha o interesse de
transformar o menino também em um demônio. Só que o menino manifestou, né, desde a sua tenra infância, uma devoção espontânea, uma devoção contínua e indesviável por Krishna, por Vishnu. Então, Gurudeva, ele diz que se tornar um devoto é se render desta forma como Prahlada Maharaj, né, se ocupando nesses 9 processos de Bhakti. Outro exemplo que Gurudeva dá é de Maharaj Ambarish, e que também é um exemplo de um devoto completamente rendido. É uma história também do Bhagavatam 9.4.18, né, que descreve como ele executava Bhakti. Ele fixava a sua mente nos pés de lótus de Krishna. A sua fala, ele glorificava as qualidades de Krishna. Com suas mãos ele limpava o templo de Krishna. E com seus ouvidos ele ouvia os auspiciosos passatempos de Krishna. Ele então ocupava os seus olhos em ver a deidade de Krishna. O seu corpo e outros membros, com o seu corpo e outros membros, ele tocava o corpo da deidade e também servia os pés de lótus dos devotos de Krishna, como, por exemplo, massageando os pés dos devotos. Com o seu nariz, ele cheirava a fragrância transcendental da tulasi oferecida aos pés de lótus da deidade. Com a sua língua, ele saboreava a prashada, o alimento oferecido a Krishna. E ele utilizava os seus pés para caminhar, né, pelos locais sagrados de passatempos de Krishna. E com a sua cabeça, ele oferecia reverências, né, prostradas aos pés de lótus de Krishna. Ele oferecia todas as parafernálias, como guirlandas, pastas de sândalo, lamparinas, etc., no serviço de Krishna. E ele fez tudo isso sem nenhum desejo de desfrute material, mas apenas procurando alcançar amor puro por Krishna. Um outro exemplo, Gurudeva dá, é de Bilvamangala Thakur. Bilvamangala Thakur nasceu numa vila, né, às margens do rio Krishna, né, no sul da Índia. Ele era um grande erudito dos Vedas e Vedanta, mas acabou ficando apegado a uma prostituta chamada Chintamani. Certa noite, muito chuvosa, né, de uma grande tempestade, ele decidiu se encontrar com aquela prostituta, né, e foi até a sua residência, ou a residência dela, não se importando com aquela tempestade. No caminho, ele deveria cruzar o rio, né, e o rio estava muito cheio, né, e forte, com uma correnteza muito forte. E ele viu algo parecido com um tronco boiando às margens do rio. Ele pegou, deitou-se sobre esse tronco e cruzou o rio. Chegando na outra margem, ele entendeu que aquilo era um cadáver, né, que boiava no rio. Depois, se aproximando da casa dessa prostituta, ele viu que ela não ouvia, né, os chamados dele devido ao som da chuva, e ele decidiu pular o muro. E viu que havia algo parecido com uma corda pendurada no muro, mas na verdade era uma serpente que estava ali também se abrigando da chuva, né? E ele segurou naquela serpente e acabou caindo do outro lado, né, quase sendo picado pela mesma, né? Ao ouvir o barulho da queda, Chintamani veio até a janela para ver do que se tratava. Quando ela viu que era Bilvamangala, ela ficou muito surpresa. Ao se aproximar dele, ao invés de aceitá-lo em casa, né, ela resolveu dar-lhe uma lição. E ela disse para ele: como você é capaz, né, de fazer tudo isso só por mim?
Se todo esse apego que você tem por mim, você dedicasse ao serviço a Krishna, você certamente se tornaria um homem muito abençoado e um grande devoto. Então aquelas palavras, mesmo que vindas de uma prostituta, né, pareciam cheias de sabedoria e tocou o coração de Bilvamangala. Naquele momento, ele sentiu dentro do seu coração, né, uma pontada de desespero, né, pelo fato dele estar destruindo a vida dele, né, simplesmente por uma prostituta. Sendo que ele havia recebido tanta misericórdia, né, tanto conhecimento sobre os Vedas, né, tanta possibilidade de ser um bom devoto, e ele se arrepende. Naquele momento ele decide, sim, vou seguir a sua instrução e vou me dedicar à vida religiosa como eu sempre deveria ter feito. Naquele momento ele decide ir para Vrindavana. Então ele volta até a sua casa, né? E assim ele dá início à sua jornada para Vrindavana. No meio do caminho, ainda um pouco agitado, com os seus sentidos ainda um pouco agitados, ele vê uma moça jovem, né, pegando água no poço e fica muito atraído pela beleza dela, né? Atraído de tal maneira que ele decide seguir essa moça. E ele segue ela até a casa dela e ela entra em casa, ele bate na porta e o marido dela vem para atender. Naquele momento, né, Bilvamangala diz para o marido, eu quero ver a sua esposa. O marido ficou um pouco relutante, mas como se tratava de um homem que parecia ser um santo andarilho, porque ele estava de roupas simples, né, de barba longa, ele disse, tudo bem, vou chamá-la. E quando a moça veio, Bilvamangala disse para ela, eu quero me dá o pregador do seu cabelo. E a moça também confusa, pensou, bom, é melhor cumprir com a ordem deste santo. Então ela deu o pregador de cabelo para ele. Ele pegou e furou os 2 olhos dele. Ou seja, ele puniu os seus sentidos, porque ele já não aguentava mais aquela escravidão, né, sensorial, de sempre estar atraído, né, por coisas, pela beleza mundana, pela beleza do corpo, né, alheio. E ele resolveu punir os seus sentidos, furando os seus 2 olhos. E agora, cego, né, ele vai continuar a sua jornada para Vrindavana. Um pouco depois, né, já caminhando, veio um menino até ele e disse, Senhor, para onde você está indo? E Bilvamangala respondeu, estou indo para Vrindavana. E o menino disse, que ótimo, eu também estou indo para Vrindavana. Posso te ajudar a caminhar? Vejo que você é cego. Então, pegue na minha mão e nós vamos juntos. E Bilvamangala pensou, ótimo, uma excelente ideia. E assim ele foi até... Não passaram 10 minutos, o menino avisa para ele, olha, nós já estamos em Vrindavana. E ele diz, como isso é possível? Vrindavana fica a mais ou menos 2 semanas de caminhada. Ele disse, não, já chegamos em Vrindavana. Né? E aí, aquele menino era o próprio Krishna. Né? Então, Krishna deu a misericórdia para Bilvamangala, que permaneceu em Vrindavana, fazendo o seu bhajana, e compôs livros belíssimos, canções belíssimas, né? etc. Então, Gurudeva diz que esse é um exemplo de Madhbhakta, como se tornar um devoto rendido. A rendição é muito importante. Agora o significado de Madhyadi, que significa me adorar. A prática
constante de archan, ou seja, adoração baseada em regras e com parafernálias, né, é em um nível um pouco abaixo, né, do que foi explicado anteriormente como sendo Madhbhakto, ou se tornar um devoto. Então você tem os níveis, né? Manmanabhava, depois Madhbhakto, agora Madhyaji. Adorar como se fosse no humor de Vaidhi-Bhakti. Então, se você não pode se tornar um devoto como Bhivamangala ou Prahalada, então execute Vaidhi-Bhakti, ou seja, siga as regras e regulações das escrituras e faça a adoração a Krishna. Para ilustrar esse exemplo, então, Gurudeva, ele conta, né, uma história da sua própria vida, tá, como ele foi levado até Mathura, na Índia. Existe, não como Gurudeva, mas ele vai contar uma história de alguém que foi levado para Mathura. Em Mathura havia um santo, um Baba, que adorava uma Shalagrama Shila, né, com uma fé firme. E ele conhecia tudo sobre devoção, né, praticava tudo muito bem, né, e ele fez um voto de se banhar no rio Jamuna todos os dias, tá, de manhã bem cedo, durante o Brahma Muhurta. E logo após ele adorava a sua Shalagrama Shila com a água também do rio Jamuna. Certa vez durante a lua nova, né, no mês de Magha, um inverno muito frio, no meio de janeiro e fevereiro, estava chovendo muito, inclusive, né, e extremamente frio, e muito escuro também. Nem mesmo as estrelas podiam ser vistas no céu. E o Baba foi para tomar o seu banho lá no Yamuna de manhã bem cedo mesmo, sob estas condições. As águas do Yamuna estavam frias como gelo, né? E ele começou a tremer, né? Começou a tremer de frio. E ele pensou, eu preciso tomar esse banho só para manter esse meu voto. E ele conseguiu tomar o seu banho e começou a voltar para casa, trazendo um pouco de água do rio Yamuna num pote para fazer a sua adoração. Mas o retorno foi bastante difícil, porque estava muito escuro e devido à forte chuva, né, e a sua condição um pouco fraca, né, o seu corpo tremido de frio, né, ele perdeu a sua direção e não conseguiu encontrar o caminho de volta. De repente, né, apareceu alguém na direção dele carregando uma lanterna. Era um jovem, né, um menino, e ele tinha um cobertor cobrindo a sua cabeça, né, e protegendo da chuva, e segurava uma lanterna. Então ele foi até o Baba e disse, ei Baba, onde você está indo? E o homem disse, olha, eu estou tentando encontrar o meu caminho de volta para casa, mas eu estou perdido. E aonde você mora? Ele falou, bom, eu moro em tal lugar. E o menino disse, eu também estou indo para lá, venha comigo que eu conheço o caminho. E eu te levarei até a sua casa. E assim ele foi acompanhando o menino e rapidamente ele chegou de volta à sua casa. E quando ele estava quase entrando, né, ele se lembrou, deixe-me perguntar qual é o nome desse menino, né? Pelo menos eu posso, quem sabe, um dia voltar a retribuir, né? E quando o Baba olha para trás, o menino já havia desaparecido, né? E não tinha nenhuma evidência, né? Para onde ele havia ido. E o Baba começou a perguntar, mas, nossa, como que ele desapareceu, né?
de repente, no meio do nada. Então, naquele momento, ele teve um sentimento no coração dele de que, na verdade, aquele menino era o próprio Krishna, que veio se manifestar para ajudá-lo a cumprir o seu voto, né? Os votos são muito importantes. Então, nessa explicação de Madhyadi, nós devemos manter-nos firmes em seguir as regras e não nos desviarmos, né, dessas regras por razão nenhuma. E isso deixa Krishna extremamente feliz. Bom, vamos encerrar aqui hoje então e damos sequência amanhã, ainda com o comentário de Srila Gurudeva, né? Não, perdão, o comentário se encerra aqui. Vamos então dar sequência com o verso 66. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.